O convento de Santa Maria das Chagas erguia-se solitário no alto de uma colina, cercado por densos bosques. Ao longo dos anos, as paredes de pedra grossa haviam testemunhado muitos segredos, mas nenhum tão perturbador quanto o que se desenrolava naquela madrugada fria de outubro. A irmã Beatriz era uma das novatas no convento. Com apenas 6 meses de votos, ela ainda não se acostumara ao peso do silêncio que envolvia o lugar. As outras irmãs, todas mais velhas e reservadas, não falavam muito, a não ser em orações. O silêncio era quase sufocante, como se as paredes escutassem mais do que as próprias freiras. Porém, naquela noite, ela sentia algo diferente, um pressentimento sombrio que a fez se revirar na cama de pedra. Ao dar meia-noite, o grande sino da torre ecoou pela construção, mas com uma estranheza. O som, em vez de nítido e forte, parecia abafado, como se algo tivesse tocado o sino sem a força necessária. Beatriz, que tinha o sono leve, sentou-se na cama com o coração disparado. Uma brisa fria varreu seu quarto, fazendo as velas tremularem. Impossível, pensou. O convento estava sempre fechado àquela hora. Levantou-se, hesitante, e decidiu verificar o que havia acontecido. Ao caminhar pelos corredores de pedra, notou que todas as portas das celas estavam fechadas, exceto uma. A da irmã Clara, uma freira idosa que era conhecida por ser reclusa e sempre adoentada. A porta estava entreaberta, com uma luz fraca escapando pela fresta. Beatriz hesitou antes de se aproximar, sentindo um arrepio gelado na espinha. Ao espiar pelo vão da porta, seus olhos se arregalaram. A cama de irmã Clara estava vazia, as cobertas jogadas de lado. Sobre a mesa, um candelabro iluminava fracamente o ambiente, lançando sombras alongadas pelas paredes. No entanto, o que chamou a atenção de Beatriz foi o diário aberto sobre a mesa, algo que as freiras eram proibidas de manter. Curiosa e assustada, ela entrou no quarto. As páginas estavam escritas com uma letra irregular, como se a mão que as escrevera estivesse tremendo. As últimas palavras pareciam ter sido rabiscadas às pressas. Elas sabem. Elas vêm. O sino é o aviso. De repente, Beatriz ouviu passos arrastados no corredor e congelou. As sombras das velas pareciam dançar nas paredes, mais rápidas, como se algo invisível se movesse ao redor dela. Antes que pudesse reagir, a porta se fechou violentamente atrás dela e a vela apagou-se. A escuridão tomou conta do quarto e Beatriz sentiu o ar pesado, quase como se algo estivesse respirando perto dela. Os passos se aproximaram novamente, agora mais nítidos. Beatriz prendeu a respiração, tentando não fazer barulho. A sensação de ser observada aumentou e ela se encolheu, encostando-se na parede fria. De repente, o som do sino ecoou mais uma vez, mas agora mais alto e claro. Beatriz saiu correndo, o coração disparado. Ao chegar ao corredor, percebeu que todas as freiras estavam reunidas na capela, ajoelhadas, com os olhos voltados para o altar. Irmã Clara estava entre elas, mas algo estava terrivelmente errado. Seus olhos, normalmente gentis, estavam vazios, sem vida, e uma sombra parecia envolver seu corpo frágil. A Madre Superiora, com uma expressão rígida, aproximou-se de Beatriz. Você não deveria ter saído de sua cela, irmã Beatriz. Existem coisas neste convento que não podem ser desafiadas. A voz da madre ecoou pelas paredes, mas parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Beatriz sentiu o chão tremer sob seus pés. De repente, as freiras começaram a sussurrar em uníssono, repetindo as palavras que Beatriz lera no diário. Elas sabem. Elas vêm. O sino é o aviso. As palavras reverberavam em sua mente, cada vez mais altas. A jovem tentou correr, mas suas pernas não obedeciam. Era como se estivesse presa no próprio tempo. No momento seguinte, o sino tocou uma última vez, e tudo ao redor de Beatriz se dissipou. Quando finalmente conseguiu se mover, estava sozinha na capela,
As freiras e a Madre Superiora haviam desaparecido. O silêncio reinava novamente, mas agora parecia ainda mais opressor. Beatriz correu para a saída do convento, mas as grandes portas de madeira estavam trancadas. Desesperada, olhou pela janela e viu algo que a aterrorizou. No pátio, embaixo da torre do sino, uma figura encapuzada a observava, segurando a corda do sino com uma mão esquelética. Ela soube, naquele momento, que o segredo de Santa Maria das Chagas era muito mais sombrio do que qualquer um poderia imaginar. E que, assim como Irmã Clara, ela jamais deixaria aquele lugar. O silêncio era a sua única companhia agora. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal para mais histórias interessantes. Até logo!